Queridos, a paz do Senhor Jesus. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com os amados, cultuando, bendizendo ao nome do nosso Senhor. Eu, quando leio o texto de Mateus, capítulo de número 17, a história da transfiguração de Jesus, à primeira vista, a sensação é de que Pedro perdeu um pouco da noção, né? Quando ele disse aquelas palavras de fazer uma tenda para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Hoje eu entendo, porque eu estou sentindo mais ou menos a mesma sensação de Pedro. Bom é estarmos aqui. Agradeço ao Senhor pelo privilégio de estar aqui, cultuando ao Senhor nesse lugar maravilhoso. Agradeço a pessoa do nosso amigo, pastor Renan, a sua esposa, que nos externaram esse convite e nos confiaram esse púlpito, uma responsabilidade muito grande, que é compartilhar a palavra do Senhor. Sem mais delongas, o tempo não para. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Abacuque, e vamos ler a palavra do Senhor, capítulo de número 3. Abacuque, no capítulo de número 3, apenas 2 versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Abacuque, capítulo 3, versos 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Tome o seu assento, por gentileza, e que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, queridos, o profeta Abacuque foi alguém usado pelo Senhor de uma forma diferente dos demais profetas. Os demais profetas, vias de regra, eles foram boca de Deus para denunciar o erro, denunciar o pecado, anunciar o juízo de Deus e também trazer ao fim uma palavra de esperança. Porém, um pouco diferente dessa linha, Abacuque, ele se levanta, ele é levantado pelo Senhor para contemplar a situação da sua nação, a situação do seu povo, e com o coração compungido, entristecido por essa situação, ele se põe a lamentar. Abacuque é um pouco parecido com Jeremias nessa questão. No capítulo 1 do seu livro, Abacuque se dirige a Deus, questionando ao Senhor o porquê do Senhor se manter inerte, aparentemente, ante a iniquidade, a injustiça, ante ao pecado do seu povo Judá, do povo de Deus ali no Reino do Sul. Abacuque fica um tanto quanto estupefato, porque ele vê a iniquidade que o povo está praticando. É interessante lembrar que Abacuque, ele é contemporâneo do rei Josias, e Josias foi o último rei de Judá, rei bom. Foi o último grande avivamento que aconteceu na história de Judá, foi através da vida do rei Josias. Então Abacuque, ele é contemporâneo de tudo isso que aconteceu. Você encontra essa história lá no segundo livro dos reis, a partir do capítulo 22. Só que com o tempo, o povo de Deus retroagiu. O povo voltou pouco a pouco as práticas errôneas, pecaminosas de outrora. Aquela chama do avivamento, aquele mover que Deus proporcionou a todo Judá,
pouco a pouco foi se apagando, pouco a pouco o povo foi se distanciando deste liame, e concomitante a isso, o povo começou a voltar às práticas pecaminosas de outrora, e isso provocou no profeta Abacuque uma reação de reflexão, e ao mesmo tempo levou a questionar a Deus, o porquê que Deus não agia, não intervia. E talvez você esteja numa situação parecida, ou já pensou assim: por que Deus não intervém na história desse país, hein? Por que Deus não intervém na história desse estado? Por que Deus não intervém na história dessa cidade, deste bairro? Reduzindo mais ainda, por que Deus não intervém na história da minha casa? Esse era o questionamento de Abacuque. E aí no capítulo 2, melhor ainda no capítulo 1, indo para o capítulo 2, Deus responde a Abacuque. Deus responde a Abacuque porque o questionamento de Abacuque a Deus é em forma de oração. E não existe oração que fique sem resposta. Você pode dizer isso para o seu irmão? Não existe oração que fique sem resposta. Pode ser um sim, pode ser um não, pode ser um espere, mas não existe oração que fique sem resposta. Deus responde a Abacuque, só que, parecido com o que acontece conosco algumas vezes, a resposta de Deus a Abacuque não agradou muito. Não, melhor ainda, o deixou mais tonto, mais perdido que tomate em salada de fruta. Porque a resposta de Deus para Abacuque foi: vou levantar uma nação do norte, e essa nação vai servir de vara para corrigir o meu povo. Aí Abacuque, peraí, uma nação do norte para corrigir o povo? Peraí, Jeová, deixa eu ver se eu entendi. Teu povo está na iniquidade. Sim, Abacuque. Eu questionei o porquê do Senhor não fazer nada. Sim, Abacuque, eu estou respondendo. E o Senhor está me respondendo, dizendo que vai corrigir o teu povo através de uma outra nação mais pecadora que o teu povo? É assim mesmo. Imagina a mente do profeta agora. Ele ficou tonto. E aí eu vou fazer uso das palavras que já foram ditas aqui desse púlpito hoje. Bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí eu vou além, vou até o profeta Isaías, que vai dizer lá na sua profecia, no capítulo de número 55, que os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são como os vossos caminhos. Deus tem seu modo de agir, irmão. Ele vai usar uma nação do norte, mais pecadora que a sua nação, que o seu povo, para disciplinar, para colocar no eixo o seu povo. Aquele teu chefe, mala de papelão, em dia de chuva, cheio de pedra e sem alça, que você tem que carregar, pode ser o instrumento que Deus está usando para disciplinar você, para afinar você, para ajustar você. Aquele teu parente, aquele teu vizinho, aquele teu conhecido, pode ser a ferramenta, como já fora dito aqui também, que Deus está usando para moldar você, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, e os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Mas no capítulo 2, indo para o final do capítulo 2, Abacuque compreende a situação, entende, e Deus diz para ele: Abacuque, fica tranquilo, porque essa nação aí que eu vou usar para disciplinar o meu povo, ela também vai receber o seu juízo, ela não ficará impune. Deus profere uma série de 5 ais acerca da Babilônia, que seria essa nação, os caldeus, dentro do capítulo 2.
Depois de entender, ou no nosso carioquês, depois que a ficha cai para Abacuque, a gente entra no capítulo 3. Quando Abacuque ele começa o capítulo 3, ele já começa o capítulo 3 compreendendo o que é que Deus queria fazer. Ele sabia que a forma de Deus tratar com seu povo não seria fácil, seria dolorosa, seria dura, seria difícil. Ou no nosso evangeliquez, o funil seria apertado. Diante deste quadro, dessa situação, é que ele abre o capítulo 3. Ele começa o seu cântico, porque o capítulo 3 é um cântico, é uma canção. Ele abre o seu cântico em forma de clamor, ou seu clamor em forma de cântico, tanto faz. E nos dá aqui algumas receitas, nos dá aqui algumas dicas importantes para este tempo de hoje. Nesse tempo em que nós precisamos de vida, o nosso clamor é: aviva-nos, Senhor. Só reconhece que precisa de avivamento quem reconhece a sua condição de quase morto ou de morto propriamente. E aí eu quero caminhar com você rapidamente, como que num passo a passo que o profeta nos dá, a fim de que possamos experimentar vida, a fim de que possamos experimentar esse mover, esse avivamento que só Ele, o Senhor, pode proporcionar-nos. O texto começa para nós dizendo: oração do profeta Abacuque. Todo mover de Deus, de cima para baixo, todo mover do Espírito, do sobrenatural para o natural, tem como base, número 1, a oração. Quando Salomão está consagrando o templo, recém-inaugurado, ele faz ali uma oração linda, maravilhosa, de consagração daquele templo. O segundo livro das Crônicas você conhece perfeitamente, lá no capítulo 7. E Salomão está orando a Deus, está falando com o Senhor, e ele está dizendo: Senhor, se o teu povo se pecar contra ti, der as costas para ti, se o teu povo abandonar os teus princípios, se o teu povo, Senhor Deus, se afastar dos teus estatutos, e porventura, ó Deus querido, no auge da sua pecaminosidade, aí entra o versículo 14 que você conhece tão bem. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Se quisermos, amados, um avivamento nessa nação, a gente tem que caminhar pela oração. É através do clamor. Eu gosto de ler aquele texto de Atos no capítulo 1, versículo 14, para dizer que eles perseveraram na oração. Quando eles perseveram, quando os discípulos de Jesus perseveram na oração, o momento, irmãos, era de crise. É que a gente às vezes lê a palavra de Deus achando que está lendo um livro de romance, achando que está lendo um livro de historinhas. Não, queridos, se nós prestarmos bem atenção, o momento era tenso para os discípulos. Afinal de contas, prenderam Jesus, julgaram Jesus, condenaram Jesus, mataram Jesus, e agora a bola da vez era os discípulos. O momento era tenso para eles, mas havia uma ordem do mestre: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Como é que você fica diante de uma pressão? Como é que você fica quando a ameaça é iminente? A saída é a oração. Então eles vão orar, e aí eles começam o primeiro dia: vem Espírito Santo,
Vem, Senhor, cumpre a tua promessa, derrama sobre nós. Eu imagino aqui, eu viajo na maionese lendo esse texto, eu imagino Jesus lá do céu, vai, Espírito. E assim foi, no segundo dia, vem Espírito Santo, vem, cumpre a sua promessa, derrama sobre nós. Eu imagino Jesus lá no céu, vai, Espírito. E assim foi no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no oitavo, no nono, no 10º dia, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento forte, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e começaram a falar. Avivamento é com oração, irmãos. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. A segunda coisa, queridos, versículo 2, ele vai dizer: ouvi, Senhor, ouvi. Ele não diz escutei, porque escutar é uma coisa, ouvir é outra, embora pareça ser igual. Você pode escutar um barulho, você pode escutar um som qualquer, mas não definir que som ou que barulho é esse. Agora, quando você ouve, você identifica. É diferente. Ele vai dizer: ouvi, Senhor. E o que foi que ele ouviu? Eu ouvi a tua palavra. Se a oração é a primeira coluna de sustentação do avivamento, a palavra é a segunda. Sabe qual é o problema da nossa geração, irmãos? Nós temos ouvido muitas vozes, nós temos ouvido tantas coisas, que estamos perdendo a capacidade de discernir a voz do Senhor através da sua palavra. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Já foi dito aqui, irmão, que é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos mantém de pé. É gostoso demais estar aqui. Eu já falei na minha introdução como é bom estar aqui, como é bom adorar, como é bom rasgar não as nossas vestes, mas o nosso coração. Mas o melhor é nos quedarmos aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Nós temos tempo para tanta coisa nessa vida. Nós gastamos energia com tantas coisas nesta vida, que não investimos o nosso tempo com a palavra do Senhor. Quando Josias, o mesmo rei que é contemporâneo de Abacuque, estava reformando a casa do Senhor, que fora fechada, que fora destruída, ele está reformando. Ele promove ali uma reforma, né? Porque o avivamento, ele requer reforma, requer tirar algumas coisas fora, lançar fora alguns lixos, lançar fora alguns entulhos e fazer de novo até mesmo. Então lá os trabalhadores. O segundo livro das Crônicas vai dizer isso para nós no capítulo 34. O sacerdote Ilquias, ele acha o livro da lei. Ele pega o livro da lei. Estava perdido dentro da casa de Deus, em meio aos entulhos, a palavra do Senhor. Você tem noção disso? A palavra do Senhor estava perdida, misturada aos entulhos. Fora esquecida, fora abandonada. E Ilquias passa para Zafã, que era o escrivão, que era o contador, que era a pessoa responsável em prestar contas dos gastos, dos investimentos, o relatório
relatório financeiro e administrativo junto ao rei. E o Quias acha o livro da lei, entrega para o Zafã. Zafã vai até o rei. Zafã se apresenta ao rei, presta conta dos afazeres daquele dia. E aí eu acho interessante a frase que Zafã usa, quando ele entrega o livro, a lei, a palavra do Senhor para o rei Josias. Ele chega, prestou contas do relatório financeiro. Isso está lá a partir do versículo 14. Depois você lê em casa, 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 14. Ele presta contas e tal. E aí chega: ó rei, já ia esquecendo, Ilquias me entregou um livro. Ele não diz o livro da lei do Senhor, ele não diz a lei do Senhor, ele não diz o livro, ele diz: Ilquias me entregou um livro. Que livro? Um livro. Para Zafã era um livro qualquer. Aí o Zafã começou a ler um trechinho, talvez uma ou duas linhas daquele livro. Sabe o que Josias, o rei, fez? Versículo de número 19. Quando o Zafã começa a ler as primeiras palavras, Josias desce do seu trono, se prostra e rasga as suas vestes. Zafã não reconhecia que aquele era o livro da lei do Senhor, mas Josias, ao ouvir, ele identificou que era a palavra do Senhor. Será que você consegue identificar a palavra do Senhor nessa noite? Será que você consegue? Será que você tem um discernimento para entender a voz do teu Senhor nessa noite? Deixa eu caminhar um pouco mais, que as horas já se vão. Aleluia. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Primeira oração, segunda palavra, terceira coisa, e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Terceira base é o temor, é a reverência. Temor aqui não é medo, temor aqui não é pavor, temor aqui é reverência, temor aqui é o reconhecimento de quem o Senhor é. Temor aqui é o reconhecimento da santidade, da majestade, da soberania, da grandeza, do poder de Deus. Temor. A palavra de Deus vai dizer para nós em Provérbios capítulo 14, versículo 27, que o temor do Senhor é fonte de vida, para preservar dos laços de morte. A palavra do Senhor vai dizer para nós no Salmo 86, no versículo 11: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Temor, irmãos, precisamos restaurar, resgatar o temor ao Senhor. Aqui é fácil temer ao Senhor. Somos todos santos, lindos, glória a Deus por isso. Mas precisamos manter esse mesmo fervor, esse mesmo temor lá na nossa faculdade, lá na nossa escola, lá no nosso trabalho, lá na nossa rua, lá na nossa vizinhança, dentro da nossa casa, lá onde não tem ninguém nos vendo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Deus estava para destruir a nação dos ninivitas, mas antes ele deu um ultimato, uma última oportunidade, e enviou Jonas até lá. O texto vai dizer que Jonas ministra, prega, e o mover de Deus foi tão grande que aquele povo ouviu e temeu.
e se voltou para o Senhor. Resultado, o Senhor poupou aquela nação, porque o temor encheu o coração daquele povo. Como é que está o nosso nível de temor hoje, irmãos? Como é que está o nosso nível de reverência ao Senhor? Como é que está? Será que nós já estamos tão acostumados com o sagrado? Porque às vezes acontece. Você está tão habituado com Deus, está tão acostumado com as coisas de Deus, que o sagrado para você vira algo banal, vira algo normal. Eu acho lindo, queridos, a descrição que João faz de Jesus em Apocalipse capítulo 1. Quando ele vê aquela figura, quando ele vê aquela imagem, ele começa a descrever: seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos são brancos como a neve, seus pés são como latão reluzente, suas vestes são mais brancas do que a branca lã e tal. Mas quando ele ouve, João era íntimo de Jesus, já tinha se passado alguns anos, mas ele era íntimo de Jesus, era fechamento. Mas quando ele ouve a voz daquele ser que ele acaba de descrever, a reação de João não foi: pô, meu amigão. Não, a reação de João foi cair prostrado, e quando ouvi a sua voz, caí como que morto. Reverência. Oh Deus, restaura em mim essa reverência. Levante-te, fácia. Oh, sopra o teu vento, Jesus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. Oração, palavra, temor. E aí vem a quarta coisa, aquele grito da alma: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. É interessante, irmãos, que Abacuque, ele diz no meio. E por que é que ele está pedindo vida no meio? Por que que ele está clamando: aviva-nos no meio? Porque no meio da caminhada, você e eu precisamos tomar uma decisão. Quando você chega no meio do caminho, você está numa trajetória, você está indo para algum lugar, e aí você está no meio do caminho. No meio do caminho você tem uma decisão a tomar. Decisão número 1, voltar atrás. É só voltar dar meia volta e volta. Decisão número 2, continuar e chegar até o fim. Dependendo da dificuldade passada até chegar no meio, a nossa tendência é voltar. É ou não é? Ah, foi difícil demais, você sabe uma coisa? Eu vou desistir, vou parar. Ah, já orei por essa causa há tanto tempo, tantos anos. Ah, chega para mim, não dá mais. Você está no meio. Você já andou a metade. Ao invés de andar a mesma distância que falta para concluir, para trás, gastando energia para voltar, use essa energia para continuar. É por isso que o profeta está dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio. E aí vai uma palavra para mim e para a tua vida, do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28 em diante. Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga.
não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado, multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aviva no meio, Senhor, aviva no meio, Jesus, para eu chegar até o fim. Por fim ele termina a sua oração, dizendo: Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Como eu disse, Deus usaria uma nação mais pecadora para punir a sua nação pecadora, para punir o seu povo pecador. E aí, diante dessa situação, a oração do profeta se encerra dizendo: Senhor, na ira, lembra da misericórdia. É como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, o teu povo merece ser disciplinado sim, o teu povo merece ser penalizado sim, o teu povo merece ser punido sim, mas Senhor, na ira, lembra da misericórdia. Disciplina sim, destruição não, é o teu povo. Ele sabe da condição do seu povo, mas mesmo sabendo da condição do seu povo, o profeta ama o seu povo, a ponto de clamar: Senhor, na ira, lembra da misericórdia. Amado, só estamos aqui por causa da misericórdia. Eu só estou de pé por causa da misericórdia, irmão. É como disse o profeta Jeremias nas suas lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã. Sabe a misericórdia que você, ao acordar hoje, você recebeu do Senhor? Amanhã, por graça dele, ela é renovada de novo. A misericórdia que você recebeu hoje, quando você acordou, você ainda está aí com bastante dela, né? Energia lá. Talvez você não gastou nem a metade. Amanhã vai estar 100% de novo. No sábado, mais 100. No domingo, mais 100. Porque ela se renova a cada manhã. Foi a misericórdia do Senhor que fez com que aquele povo ninivita fosse poupado. Você só está de pé por causa da misericórdia do Senhor. Você só é quem você é por causa da misericórdia do Senhor. Você só chegou aonde você chegou por causa da misericórdia do Senhor. Deus te deu capacidade, Deus te deu sabedoria, Deus te deu os meios para você chegar, mas você só chegou por causa da misericórdia do Senhor. Você não foi melhor do que o outro por si só, você só foi melhor que o outro por causa da misericórdia do Senhor. Lembra-te disso. Aleluia. Se tem alguém que conhecia perfeitamente a misericórdia de Deus, esse alguém era Davi. Quando ele vai orar no Salmo 51, a sua oração de confissão: tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua benignidade, apaga as tuas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Por isso, amado, nesse momento de vida que nós precisamos, nesse momento de avivamento que nós necessitamos, não só para a nossa família, não só para a nossa vida, mas para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, clame pela misericórdia do Senhor.
E eu quero terminar essa palavra porque o meu tempo já se foi, com o último versículo desse capítulo de número 3. Perceba que Abacuque começa lá no capítulo 1 de um jeito, mas depois desse tete a tete com o Senhor, depois desse tempo de oração, ele recebe vida. Porque ninguém que entra na presença do Senhor sai vazio. Vou repetir: ninguém que entra na presença do Senhor sai vazio. Ele começa o livro para baixo. Ele começa o livro perplexo. Ele começa o livro numa situação de quase depressão. Mas olha como ele termina: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Porque ele experimentou vida. E eu quero nessa noite, como ministro do Evangelho, sob a direção do Senhor, dizer para você que se você caminhar nessa trilha de Abacuque, de oração, palavra, temor, o que vai acontecer como resultado é vida, é vida, é vida, é vida. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. Mas eu quero convidar você que nesse instante sente-se sem vida. Deixa eu desenhar para você entender. Você que está literalmente sem a vida, e a vida é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você entrou aqui hoje sem Jesus. Você entrou aqui hoje ainda não tendo confessado Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Mas o Senhor hoje te dá a oportunidade de você ter esse encontro com Ele, porque você precisa de vida. A vida que só Ele tem para te dar, a vida que só Ele pode te conceder, a vida que só Ele pode ministrar a você: a salvação, a restauração. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que deseja receber Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor? O salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Você não quer entregar a sua vida ao Senhor? Você não quer entregar os seus caminhos ao Senhor? Você não quer assumir esse compromisso com o Senhor? Você não quer dar uma oportunidade para Jesus gerir a sua vida? Se hoje ouvires a minha voz, diz o Senhor, não endureça o seu coração.